Eu atuo com a pedagogia como gestora administrativa escolar. Eu tenho experiência de 12 anos, eu já tive uma escola da educação infantil até o fundamental, né? O quinto ano, o fundamental 1. E após isso, eu me especializei na pedagogia empresarial, onde eu já atuo há 4 anos. Esse valor vai depender muito, vai depender se ele trabalha como CLT, vai depender se ele trabalha como empresário, como autônomo, vai depender do cargo que ele ocupa. Então, não tem um valor assim específico, sabe? E se for empreendendo, aí que oscila mesmo, porque você tem um mês que você pode ter 4, 5, 6 clientes, outro mês você pode ter 2, então oscila bastante. Como é muito recente a pedagogia empresarial, pouco se fala, não existe a procura de estágios, né? E até se você analisar o histórico, o currículo, né, do curso de graduação de pedagogia, a gente tem uma matéria de uma forma ampla que não fala, não aborda exclusivamente o pedagogo na empresa, ele aborda de uma maneira geral, né, os pedagogos que não atuam em espaços escolares, né? Então de uma forma ampla, fala do pedagogo no hospital, do pedagogo dentro da empresa. Então, assim, é natural, né, esse não reconhecimento por não se falar e não saber dessa atuação. Então, na pedagogia empresarial não é mais fácil, né? Não é mais fácil trabalhar com empresas do que com a escola, né? Então, tem os mesmos desafios, né? E, inclusive, é até mais difícil porque poucas empresas sabem dessa atuação do pedagogo dentro da própria empresa, né? Bem, quando você me pergunta sobre a cena de vagas para pedagogia empresarial, se é amplo ou se tem um número limitado, mais uma vez eu bato na tecla de que vai depender do profissional. É como qualquer área, você se forma e o fato de você ter a faculdade, ter se graduado, não é isso que vai garantir o teu emprego. O que vai garantir o teu emprego é a tua atitude diante do mercado. É a sua busca, é a sua dedicação, é o seu literalmente correr atrás para se inserir no mercado e se preocupar com a qualificação, com a educação continuada também, né? Então é mais ou menos por aí. Além do que, como a gente estava falando há pouco, a possibilidade de atuação de um pedagogo empresarial ela é muito ampla, porque se for via CLT, ele pode atuar em áreas voltadas para recursos humanos, né? E além da instrutoria e tudo mais. E se for empreendendo, aí tem o mercado online, aí tem a constituição, por exemplo, de MEI, se for o caso, ou a constituição de empresa simples mesmo, nacional, enfim. E o leque de serviços, que também é amplo. Você vê, eu mesma, por exemplo, eu atuo com mais do que um tipo de serviço na pedagogia empresarial. Eu atuo com consultoria, 2, treinamento. Desde o treinamento, coloca aí do lado também palestras, workshops. Atuo com curso online, atuo com mentoria. Então, quer dizer, o serviço é amplo. Eu também criei um outro serviço que eu chamo de APEG. APEG é a sigla de Assessoria Pedagógica para Empreendedores e Gestores, que já é um serviço que eu faço mais voltado para profissionais liberais, não necessariamente tem um CNPJ, por exemplo, psicólogo. Na verdade, 90% do meu público na APEG, né, nesse processo de assessoria para ajudar com a organização da clínica, do negócio, foi para psicólogos, mas tem também como público-alvo esse produto advogados ou profissionais de educação física que atuem de uma forma mais liberal, enfim, para ajudar na organização e na lida da comunicação com a clientela. Então, o prazo e a inserção no mercado, mais uma vez, vai depender da pessoa, porque mercado sempre tem.
Isso, o ambiente empresarial, ele vem, e principalmente para a gente do Nordeste, ele tem uma cultura, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vem muito assim, e é muito rígido, muito difícil de quebrar, principalmente aqui falando de Nordeste. Mas assim, a pedagogia vem exatamente para isso. A gente esclarece e quando a gente fala que a gente precisa estar alinhado a vários profissionais dentro da empresa, né? Com o gestor, com quem está administrando a empresa, um psicólogo, o RH. Então a gente tem que formar um elo, né? O pedagogo ele não vem para a gente não vem para tirar ninguém do setor. A gente não vem para chegou o pedagogo, então a gente vai tirar o psicólogo. Não, não dá para tirar, até porque são funções diferentes, né? A gente entra para fazer coisas diferentes. Então a gente já quando eu entro e gosto muito de falar que muitas vezes a pedagogia vem para educar, né, para ensinar. E às vezes as pessoas não fazem por falta de formação, por não desenvolver, por não falar. Trabalhar com o adulto é bem difícil, porque o adulto ele não, muitas vezes ele não demonstra não saber, né? Porque para ele é fragilidade, é fraqueza. Você falar que não sabe, você está num setor, você tem um cargo e dizer que você não sabe, que você tem dificuldade, é uma forma de fraqueza. Então a gente entra mesmo para poder identificar isso, né, e para ajudar. Então, assim, para mim a educação é a base de tudo, de todos os setores, né, de todas as empresas, de todos os cargos, né? Então, eu acho que a educação muda sim, e ela é a base. Olha, eu tenho a formação em pedagogia e tenho a formação em direito também, né? De graduação são essas duas formações. Mas eu sempre digo que a formação mais certa que eu fiz em toda a minha vida, sem dúvida, foi a da pedagogia. Hoje, se eu tenho 2 livros publicados e estou indo para o terceiro livro publicado agora, e o terceiro justamente com a temática da pedagogia empresarial, eu devo isso à pedagogia, porque a pedagogia ajuda muito quanto à questão da metodologia, da didática, do planejamento, o que o pedagogo faz o tempo inteiro, planejar, planejar, planejar. Além disso, a gente tem uma preocupação com o ensino, com o processo educativo, né? Então, a pedagogia ela é a ciência da educação. Então, não existe área mais poderosa para atuar com o treinamento e desenvolvimento de pessoas do que a pedagogia, e aí, no caso, a pedagogia empresarial, porque fundamenta-se na andragogia, né? Que é o processo educativo para adultos, que é diferenciado, como vocês sabem, do processo educativo de crianças ou de adolescentes. Então, a pedagogia com certeza ajuda nessa base. Agora, mais uma vez, não é só o curso em si e pronto, o profissional já está pronto. A gente, principalmente a gente que atua na área da educação, no processo de desenvolvimento, e acredito que qualquer área, né? A pessoa, principalmente no mundo em que nos encontramos, em que tudo é dinâmico, tudo muda com uma velocidade imensa, as atualizações cada vez são mais rápidas, né? Então, fala-se aí de um mundo VUCA, mundo BANI, então a adequação a esse mundo exige e requer que a gente esteja em constante processo de reciclagem. Não gosto muito dessa palavra não, mas vai ela mesmo. A gente precisa de uma formação continuada, a gente precisa buscar outros conhecimentos. Para atuar na área empresarial, a pedagogia é apenas, óbvio, não basta. Você precisa procurar noções de administração muito importante, de sociologia, de filosofia, de psicologia também, sabe? Então é um processo em que a gente não pode buscar, não pode parar de buscar aprimoramentos e conhecimentos diversificados. Mais uma vez, o que a gente vê sobre a importância da interdisciplinaridade? E é justamente isso, totalmente interdisciplinar. Através de pesquisas, pesquisando, porque mesmo fazendo a pós-graduação, né, na área, mas eu fui em busca. E existem, sim, teóricos, poucos, mas existem livros que relatam a experiência de cada pedagogo empresarial, como que eles atuaram, né? Inclusive lá no meu Instagram tem todos esses livros, eu saí buscando, comprando os livros para realmente ter acesso a toda a informação, o máximo que eu pudesse, né? E, tipo, você acha realmente a nível Brasil, atuaram em vários estados.
Para te falar a verdade, eu nem acredito que essa tenha sido a visão empresarial, não, tá? Principalmente nos dias atuais, eu acho que isso mudou bastante. É claro que toda organização precisa seguir uma hierarquia e precisa de normas, mas isso é comum, até na vida da gente, né? A gente precisa dos direcionamentos, das diretrizes, das normativas, isso faz parte. Agora, se você me pergunta como que a pedagogia empresarial transforma o local de trabalho, basicamente ela transforma porque ela contribui com vários benefícios. Ela otimiza o processo de comunicação das pessoas para uma comunicação mais positiva, não violenta, assertiva. Ela ajuda a melhorar o clima organizacional, ela fortalece a missão, a visão e os valores empresariais junto à equipe, e justamente para que a equipe não só compreenda, como apreenda e absorva, né, esse processo de missão, visão e valores da empresa. Ela auxilia no processo de fazer com que os colaboradores sejam cada vez mais autônomos e protagonistas e realmente ativos, né? Não passivos, para que tenham uma visão, um raciocínio lógico mais crítico, uma visão focada em inovação e melhoria. Ela fortalece o espírito de equipe e poderia continuar aqui com uma lista imensa, que são benefícios atrás de benefícios. Acredito. Eu enxergo que eu tenho mais autonomia como pedagoga empresarial para fazer o meu planejamento de trabalho do que quando eu trabalhava com a pedagogia dentro do ambiente escolar, quando eu tinha a minha própria escola. Eu conheci outras pedagogas que atuam, né, de outra forma. Tipo, elas são contratadas, elas têm palestras ou alguns cursos específicos, né, para os colaboradores. O meu modo de atuar, eu atuo e vem funcionando bastante, primeiro com o gestor da empresa. Então, eu lido primeiro com ele, né, eu desenvolvo nele primeiro o olhar da necessidade do pedagogo dentro da empresa dele. Então, eu já venho aliada ao gestor para depois passar para os líderes, para a coordenação, para colaborador, entendeu? O conselho que eu deixo é, primeiramente, seja persistente, né? Tenha convicção daquilo que quer e não deixe de se atualizar. E claro, se puder buscar caminhos que auxiliem mais no direcionamento, quiser ficar à vontade, tem o meu curso da plataforma da Udemy. Eu tenho um serviço de mentoria também voltado para quem deseja atuar com a pedagogia empresarial. Mas mais importante que isso é a pessoa ter uma organização, uma definição de metas, o planejamento e dia a dia faça alguma execução que a aproxime mais de estar na realidade que deseja. E é isso. Um grande abraço e sucesso a todos. É bem difícil, né, entrar no mercado. Não só pelo fato em qualquer outra área. É bastante difícil, né? E hoje com rede social, a gente tem muitos canais que podem vir ao nosso favor ou não. Então, assim, por ser algo novo, o que é que está precisando a pedagogia empresarial? De informação. É informar, eles precisam saber, né? Como a gente não está tendo, lembra do que eu falei? Como a gente não tem essa demanda de procura de estágio, de pedagogos indo atrás de empresas para poder estagiar, então é mínima, são poucas as instituições que têm isso, que ofertam. Então, são poucos os que sabem o poder do pedagogo, né? O que nós podemos fazer dentro da empresa. Então, primeira coisa é a busca incessante, né? Por mais informações, por informar, por atuar. Então, quanto mais você informa, quanto mais passar isso dessa atuação do pedagogo dentro da empresa, então a gente consegue acessar e ter acesso a essas pessoas, ter acesso à empresa, né? Se juntar com psicólogos que já atuam na empresa, vai ajudar muito. Então, formar essa rede, né? Buscar outros teóricos, outras pessoas que estão atuando na área e descobrir também de que forma dentro da cidade, dentro ali naquele, ou até virtualmente, né? Que hoje a gente consegue trabalhar também dessa forma. A gente pode propagar mais e
mostrar essa atuação dentro da empresa. Tudo que pouco se fala assusta, né? Então a gente precisa estar munida de informação e, como eu falei, né, buscar essa rede e cada vez informar mais as pessoas.